Você sabia que para a produção de suínos e aves, o preço dos grãos e principalmente do milho, ele chega a representar 70% dos custos de produção? Você que produz proteína animal, seja ela boi, aves ou suínos, você tem estado atento aos preços das commodities e às flutuações internacionais? O milho tem apresentado agora, nos primeiros meses de 2020, uma alta muito grande nos seus preços e isso tem afetado o custo de produção da proteína animal, principalmente daquele produtor que não se posicionou bem na negociação e não conseguiu uma boa oportunidade de compra. E principalmente falando na produção de aves e de suínos, o Sul é a região mais afetada nesse processo de flutuação dos preços da soja e do milho, por ser um dos maiores produtores, e especialmente o estado de Santa Catarina, que é muito dependente da importação do milho de outros estados. Ou seja, subindo o preço da soja e do milho, sobe também o preço das proteínas animais, principalmente dos suínos e das aves. Só que a gestão de risco dos produtores, ela deve ir muito além dessa simples análise de preço da soja e milho e preço da proteína. A oscilação do milho e da soja, ela é comum no mercado pelo fato de elas serem commodities. E isso tem estimulado várias e várias pesquisas com o objetivo de diminuir essa insegurança através do estudo de ingredientes que sejam alternativos àqueles grãos que a gente estava falando antes, misturando outros grãos que têm flutuação menor no mercado e que suprem os nutrientes necessários para a dieta dos animais, como por exemplo, proteínas, minerais, vitaminas, aminoácidos e outros componentes também. E esses componentes, eles também dão energia para que o potencial genético das aves e dos suínos possa se desenvolver cada vez mais. Falando especificamente da soja, o fato do grão ter algumas substâncias que impactam negativamente na absorção de vitaminas e minerais pelos animais, isso faz com que a soja precise passar por um processamento industrial antes dela poder ser usada nas dietas comerciais. E esse processamento é feito utilizando altas temperaturas para tostagem e para esmagamento. E isso desativa aquelas substâncias que atrapalham na absorção das vitaminas e dos minerais e fazem da soja um alimento de alta qualidade. O principal produto da soja é o farelo, que é produzido depois de esmagar o grão para retirar o óleo que nós, seres humanos, utilizamos para a nossa alimentação. E o farelo, esse que pode ser usado para compor 100% do concentrado proteico de rações animais e suplementos. E por que a gente usa tanta soja ao invés de outros grãos? A resposta está principalmente em 3 fatores. Primeiro, na qualidade nutricional depois que a soja é processada. Segundo, na alta produção. E terceiro, na facilidade de cultivo e de adaptação a quase todas as regiões do mundo. A composição da soja, ela é tão interessante porque ela tem proteína de alta qualidade e também ela tem alta quantidade de energia, que são tão importantes para a dieta do animal. Por outro lado, a soja ela é baixa em cálcio, baixa em caroteno, vitamina D e fibras. E mesmo que esses itens tenham uma enorme importância na pecuária, o alto custo para suprir isso na dieta acaba fazendo com que os produtores reduzam ou até deixem esses itens de lado. E o milho, qual que é a relação com a proteína animal? O grande diferencial do milho está nas várias formas que ele pode ser utilizado. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 70% de todo o milho em grão no mundo é usado para ração animal. Só no Brasil, em média, 60% a 80% da produção nacional é direcionada para ração. Em termos de valor energético, o milho ele é rico em amido
e dele também é produzido o chamado glúten 21, que é mais usado para a nutrição dos bovinos. Já o milho grão, ele é triturado e ele vira ração e suplemento animal. Para encerrar aqui o nosso vídeo, é importante a gente saber também como são formados os preços da soja e do milho. Falando do mercado de soja, a formação de preços acontece a partir do preço em mercados internacionais e também acontece a partir de fatores internos que acontecem aqui no Brasil, como, por exemplo, condições de oferta e de demanda, diferenças na qualidade do teor proteico do farelo, eficiência do porto exportador, disponibilidade do produto nos armazéns portuários, greves portuárias, chuvas, dentre outros fatores. De acordo com dados da Embrapa, em determinados anos a nutrição chega a representar de 76% a 78% dos custos de produção na suinocultura, o que faz com que os aumentos no preço da soja e do milho resultem também no aumento do preço da carne suína. Até porque as margens de lucro elas são muito baixas nesse mercado. As margens de lucro na suinocultura são cerca de 3%, e isso agrava ainda mais esse repasse quando os custos sobem para o produtor. No caso da produção de aves, apesar da nutrição representar uma porcentagem menor nos custos de produção, ainda assim o impacto no preço do milho e da soja ele é alto na produção da proteína. A ração dos frangos ela é composta basicamente de milho e de farelo de soja, na proporção de 3 para milho e 1 para farelo de soja, além de alguns outros componentes. Como esses dois produtos, a soja e o milho, estão tão relacionados, quando existe uma quebra na produção da soja, por exemplo, ela tem que ser compensada pela maior produção do milho para que o preço final da carne de frango e de suínos não seja afetado. O mesmo acontece também na pecuária, já que os aumentos no preço da soja e do milho também encarecem a produção de carne e a produção de leite, e afetam até mesmo os valores nutricionais dessa carne e diminuem o valor agregado do produto final. O produtor rural e o profissional do agro que estão atentos a essa flutuação no mercado, eles vão ser capazes, portanto, de fazer uma melhor gestão de risco do seu negócio e vão ser capazes também de negociar melhor. Gostou desse vídeo? Então compartilhe com outros profissionais que também precisem dessas informações. E se você quiser saber mais como a Clarive pode ajudar a sua empresa no agro a ter mais lucratividade e fazer sua gestão de riscos no agronegócio, utilizando inteligência de mercado, consultoria e assessoria, é só clicar nos contatos aqui embaixo desse vídeo. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.